Olá galerinha do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria falar um pouco sobre uma das franquias que eu mais gosto e que traz uma nostalgia muito grande. Eu quando era criança eu adorava ver os filmes, eu acho que a história é muito interessante também, que é Hellboy. Recentemente eu assisti o Hellboy, né, o último filme do Hellboy aí, Hellboy e o Homem-Torto, e eu sinceramente não gostei, por vários motivos. Eu ainda gosto dos filmes antigos, os filmes do Guilherme Del Toro, com o Ron Perlman no papel. Eu acho que ele interpreta de forma magnífica o filme, a postura dele, o humor do filme, não é aquela coisa exagerada, não é aquele tom bem equilibrado entre ação, fantasia e humor, no qual nos outros filmes que já teve um toque bem exagerado que me incomodou bastante. O filme 1, ele tem falhas, é lógico, mas ele foi talvez um dos melhores ou melhor para muitas pessoas porque era novidade. Apesar de gostar mais do 2, né, Hellboy e o Exército Dourado, eu acho que a parte estética, a parte de ação também, a fantasia, a história, o enredo, a direção do Guilherme Del Toro, os filmes do Del Toro, eu adoro o diretor, eu acho os filmes dele muito bacana. Então, o meu preferido é o Hellboy 2. O Hellboy 1, ele é um filme muito bom, sempre o primeiro filme da franquia, na grande maioria das vezes, é o melhor, porque ele inicia uma história, ele inicia a questão dos fãs, enfim, apesar de ele ter falhas, né, aquela cena lá do metrô, eu não gostei, eu acho que aquele monstro lá ficou muito artificial, dava pra você ver que era uma fantasia, aquela cena lá do braço comprido dele, que ele dá um soco, bate na pilastra, ele quebra ela toda, deu pra ver que aquilo ali era um boneco, era uma fantasia. As cenas que ele joga também, o Hellboy lá na parede de concreto, as cenas que o Hellboy voa, dá pra perceber que tem um cabo puxando ali, não ficou um efeito muito natural, mas são problemas que no Hellboy 2 também tinha, né, aquela cena lá que ele luta contra aquela planta gigante, os efeitos práticos também não ficou muito legal, apesar de que o segundo, ele foi muito mais bem desenvolvido com relação a efeitos especiais do que o primeiro, na minha opinião. Quando ele luta, principalmente lá com o Exército Dourado, eu acho muito bacana. Aquela cena que ele encontra com a morte, eu acho aquela cena muito bacana, foi muito bem feito. Aquele anjo da morte dele, eu acho magnífico, aquela cena é muito impactante. Então a gente traz boas lembranças, né, porque eram filmes que a gente chegava ali, que na época não existia o serviço de streaming, as locadoras eram difíceis, então você ficava esperando o filme passar lá na TV aberta e você ficava, quando anunciava lá o que o filme ia passar tal dia, você ficava a semana toda ansioso esperando o filme chegar. Então isso traz uma nostalgia, uma lembrança bacana, que é bom sempre lembrar. E a história do Hellboy, ela tem um enredo muito bacana, principalmente no primeiro, né, que ele mostra lá que ele veio para causar o caos. No segundo, ele mostra quando ele tá num anjo da morte lá, que vai tirar aquela lança do peito dele para ela escolher se ela quer realmente reviver ele, porque ele vai ser o grande causador do caos. Eu acho que essa história, ela foi muito mal trabalhada depois na sequência de Hellboy, que na verdade foi um reboot, né? Eu não sei por que fizeram isso. Se tivessem continuado a história, eu acho que seria muito melhor. O filme não é de todo ruim. Eu acho que mudaram. Sempre quando você muda também o personagem, quem atua, né? O personagem principal, isso acaba atrapalhando um pouco. Porque você acaba acostumando muito com o outro personagem. Ficou muito bem, acho que caiu muito bem. O personagem do Hellboy com Ron Perlman, né? É um excelente ator. Eu gosto demais nas atuações dele, né? Quando ele participou do Blade lá, eu achei muito bacana. Enfim, vários outros filmes aí que ele se dá bem, aquele garotão forte e ao mesmo tempo aquele humor sarcástico, eu gosto muito disso. E aí no novo filme do Hellboy, o David Harbour, ele foi selecionado para o papel. Eu não achei o filme de um todo ruim, eu acho aquela cena dos gigantes ser muito bacana. Ele tem uma pegada assim de humor que ficou legal também, apesar da aparência do Hellboy, ficou muito feia, ficou muito exagerada, mas mudaram completamente o contexto. No filme 1, em nenhum momento falou sobre a Excalibur, falou sobre o Rei Arthur. Já no filme 3, criou toda uma história por trás aí que não tinha nada a ver com os outros dois. Isso me incomodou um pouco. Eu acho que os efeitos especiais foram legais, né? Apesar de que o efeito prático lá também, com relação àquele monstro javali, eu acho que em certas cenas deu pra ver que ele usava também uma fantasia, mas é um filme assistível. É um filme que no primeiro momento, quando eu assisti a primeira vez, eu não gostei,
justamente por causa das referências que eu tinha dos outros filmes do Hellboy. Agora, quando eu assisto, eu já consigo gostar um pouco mais dele. O último que saiu recentemente aí, que traz o Jack Cassidy, não sei por que não continuaram com outro ator, e sinceramente, tá muito ruim. Tá muito ruim. Aqueles personagens que estavam lá no 1 e o 2, na equipe dele, não continuaram nem nessa regravação de Hellboy, e muito menos nesse, é só o Hellboy que você vê lá o tempo todo. A caracterização ficou muito estranha, né? O primeiro Hellboy, ele tem uma caracterização mais humana, o outro Hellboy com David Harbour, ele ficou um pouco muito exagerado, ficou muito feio, ficou muito pitoresco, e aí nesse novo já volta a caracterização mais humana, não ficou tão pitoresco assim, porém eu não gostei, não entendi por que mudaram o ator de novo, mas a história em si não tem sentido. Eu assisti o filme, tentei gostar do filme, porque eu gosto muito do personagem, mas do início ao fim eu não vi ligação alguma, não vi coisa com coisa. A dublagem, pelo amor de Deus, a dublagem brasileira, na minha opinião, é a melhor dublagem do mundo. O Brasil tem os melhores dubladores do mundo, mas nesse filme eu acho que incomodou demais o fato deles terem continuado com um sotaque, né? O sotaque lá meio que da roça. Eu acho que o sotaque ele ficou muito carregado. Isso me incomodou do início ao fim, acaba atrapalhando a sua imersão do filme. Eu não entendo essas questões de Hollywood querendo o tempo todo fazer reboot, contar novas histórias, se eles não podem fazer uma sequência, continuar com os mesmos atores. Ainda mais o enredo. É uma falta de criatividade com relação ao enredo que é incrível. Que se você pensar bem, o filme não tem história. O filme passa-se numa floresta, dentro de uma casa, eles estão andando ali, não tem muitos personagens envolvidos. Ficou uma bagunça. Eu não gostei, eu detestei o filme. Para quem não assistiu ainda, assistem, talvez vocês gostem. Principalmente para quem não assistiu os outros, né? Principalmente o 1 e o 2 lá do Del Toro, talvez você vai gostar. Porque o personagem tem muito potencial. A história, tudo envolvendo o Hellboy, eu acho muito bacana, muito criativo. Mas essa é a minha opinião, eu gostaria de saber a opinião de vocês, deixem aqui nos comentários. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, segue o nosso canal também. Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima.